Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo o mês de setembro. Na Igreja do Brasil, esse mês é dedicado ao estudo, à reflexão e à oração com a Bíblia, a Palavra de Deus. Por isso, queremos conhecer mais as Sagradas Escrituras para que a Escritura se torne vida na nossa vida, palavra divina em palavras humanas. Para iniciar a nossa conversa, gostaria de recordar o que o documento Dei Verbum do Concílio Vaticano II sobre a Sagrada Escritura nos diz. No capítulo 3º, assim reza o capítulo 3º, Inspiração Divina e Interpretação da Escritura Sagrada. Inspiração e verdade. Tudo que Deus revelou é fruto e inspiração do Espírito Santo. Está contido e se dá a conhecer nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, cujos livros a Igreja, na fé dos apóstolos, considera sagrados e canônicos, por terem sido escritos sob a inspiração do Espírito Santo. Isso nós vemos em João, capítulo 20, versículo 31, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E lhes serem sido transmitidos como tais. Seu autor é Deus. Para escrevê-los, escolheu homens de cuja capacidade e habilidade se serviu, a fim de que, agindo neles e por intermédio deles, transmitissem por escrito, como verdadeiros autores, tudo e somente aquilo que o próprio Deus queria. Esse pressuposto do capítulo 3º da Dei Verbum é muito importante para que nós tenhamos diante dos olhos e do coração a autoria. Quem é o autor do Antigo e do Novo Testamento? Hoje dizemos do Primeiro e do Segundo Testamento. O próprio Deus, que em tempos diversos, com gêneros literários diversos, revelou-se a nós através da sua palavra. E assim, partimos de um pressuposto básico, e a Bíblia que eu tenho nas minhas mãos é a Bíblia Sagrada, a última tradução oficial da Conferência dos Bispos do Brasil, da CNBB. E é a partir dela que nós vamos refletir sobre esses elementos fundamentais para um primeiro conhecimento. Sem dúvida nenhuma, muitos de vocês, catequistas, ministros extraordinários da distribuição da comunhão eucarística, muitos de vocês já participaram de diversos cursos bíblicos. Mas para recordar aos que sabem e para dar a conhecer àqueles que ainda desconhecem, lembramos que o Antigo Testamento é formado por 46 livros. Esses livros são divididos no Pentateuco, ou Lei de Moisés, Penta 5, os 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os livros históricos, temos Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester e 1 e 2 Macabeus. Temos ainda os livros sapienciais ou livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Siracide, ou Eclesiástico e Eclesiastes. Temos também os livros proféticos, os livros dos profetas assim chamados maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, estes são os livros, os 46 livros do
Antigo Testamento. Podemos dizer que o Antigo ou Primeiro Testamento parte da história do povo de Deus e da sua consciência de Deus que escolhe seu povo, desde as primeiras narrativas do Gênesis até os livros proféticos que anunciam a vinda do Messias e do Salvador. Nós temos a história da revelação de Deus. A história de Deus que elege um povo como seu para ser sinal, Israel, da sua aliança entre as nações. O Primeiro ou Antigo Testamento, portanto, é a história da aliança. É a história da caminhada de Deus para com o seu povo. E é muito importante entender o tempo em que o livro foi escrito, o modo, a linguagem que é utilizada pelo autor sagrado, e também o como este livro se relaciona dentro dos outros livros e gêneros do Antigo Testamento. É preciso ler, portanto, cada um dos livros do Antigo Testamento como único, com as suas particularidades, mas sem esquecer que ele está inserido também junto com os outros livros que falam, portanto, da aliança, da história e da caminhada de Deus para com o seu povo. Portanto, assim nós temos em comum com Israel e também com os nossos irmãos judeus o Pentateuco. O Pentateuco é a coleção dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o nome do grego Penta, 5, foi dado pelos judeus na diáspora de língua grega por volta do ano de 250 a.C. Traduziram a Torá, ou a Lei de Moisés, que contém os livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e Deuteronômio. Sua composição no hebraico original aconteceu depois do exílio da Babilônia, por volta do ano 450 a.C., a partir de documentos e tradições que retomam a muitos séculos antes. À primeira vista, o Pentateuco parece apresentar a história da humanidade e, em seguida, de Israel, desde a criação do mundo até a morte de Moisés. No quadro desta narrativa, porém, aparecem muitas leis, costumes e histórias morais. Por isso, os judeus chamaram esse conjunto de Torá, o que melhor se traduziria por instrução ou ensinamento. Em grego, foi traduzido por nomos, que significa lei. Portanto, o Pentateuco não é um manual de história, nem um código de leis, mas a instrução ou ensinamento da vontade de Deus a respeito do povo que elegeu, fazendo aliança. O Pentateuco, como eu já dizia, é fruto desta aliança. Marca a eleição de Israel, preparada pelos patriarcas, esta eleição que é destinada à humanidade inteira desde a criação do mundo.